Bom dia, amigos, bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos no propósito de buscar a presença de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de saber aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. Hoje é um dia especial, um dia que nós nos curvamos diante da soberania de Deus. Eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra no Salmo 63. Salmo 63, versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Amém. Palavra abençoada, um salmo abençoado de Davi, um salmo que traz uma mensagem edificante para as nossas vidas. Uma das coisas mais necessárias para a vida humana, uma das coisas mais importantes para a vida humana, é realmente a presença de Deus. Todos sentem, de alguma maneira, de alguma forma, a necessidade de Deus, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. O mundo está necessitando de Deus, as pessoas estão buscando mais a presença de Deus, estão sentindo cada vez mais essa necessidade. Isso é uma consequência da queda lá no Jardim do Éden, quando o homem caiu, o homem tentou fugir de Deus, tentou se esconder de Deus, mas percebeu que o que ele mais necessitava naquele momento era da presença de Deus. O grande problema é que o orgulho e a vaidade que andam de mãos dadas no nosso coração nos faz cada vez mais nos distanciar de Deus e nos afastar do caminho do Senhor, fazendo negar a existência de Deus e muitas vezes negar o desejo que nós temos interiormente, o desejo da nossa alma, que é estar na presença de Deus e sentir cada vez mais o cuidado de Deus em nossas vidas. Quando olhamos para esse salmo, olhamos para o contexto desse salmo, Davi demonstra plena confiança em Deus através de suas palavras, em um dos momentos difíceis da vida dele, um dos momentos mais delicados de sua vida. Ele estava passando por um momento difícil, ele estava passando por risco de morte, ele estava sendo, de certa forma, perseguido, ele estava fugindo do seu próprio filho, Absalão, aquele que almejava o seu trono, aquele que queria tomar o poder da situação. Este é um momento delicado na vida de Davi, é um momento que ele está atravessando o deserto de Judá e ele está passando por aquele momento, por aquela situação delicada, e ele para e pensa e medita na necessidade da presença de Deus. A pior situação trouxe à tona o melhor de Davi, que era a fé. A fé é o que nos faz caminhar, nos faz perseverar, e aquele momento de terra árida, aquele momento de escassez de água, aquele momento de aflição no coração de Davi, fez com que ele meditasse na presença de Deus. E nós entendemos e nós percebemos também isso através do sentido de que Deus estava ao lado de Davi, Deus estava cuidando de Davi, Deus estava acompanhando aquela trajetória, aquele momento delicado na vida de Davi. Esse ambiente despertou um desejo profundo por Deus. Isso é uma coisa natural. Quando nós enfrentamos o deserto, quando nós passamos pelas lutas, pelas provações, cada vez mais nós sentimos o desejo profundo da presença de Deus. Mas buscar a Deus deve ser realmente o nosso maior desejo. Buscar a Deus deve ser o nosso maior desejo. Primeiramente, Deus é quem sacia a nossa sede. O verso primeiro, eu vou repetir, diz assim a palavra de Deus: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Observem que as palavras de Davi aqui nesse momento demonstram que ele
não é um estranho diante do Senhor. Ele não é uma pessoa estranha, ele conhece o Senhor, ele sabe quem é o Senhor e ele está em busca desse Deus justamente para saciar a sede dele, de angústia, de medo, de insatisfação. As palavras de Davi aqui demonstram simplicidade, demonstram intrepidez, demonstram principalmente confiança. Ele diz: Tu és o meu Deus. Essa expressão mostra o âmago da aliança de Deus com Davi e de Davi com Deus. É um amor mútuo, é um amor existente, é um amor presente. Ele está inquieto, Davi, ele está ansioso pela presença de Deus. A sede, provavelmente a sede da alma que ele trata aqui, não tanto a sede física, é essa sede que só Deus pode saciar. Essa sede que está muitas vezes no nosso coração e que só Deus pode saciar essa sede. Jesus certa vez afirmou: aqueles, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E ele disse para a mulher samaritana, lá perto do poço, está registrado no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14. Buscar a Deus deve ser sempre o nosso maior desejo. Em segundo lugar, Deus é quem nos conduz à adoração. O verso 2 diz o seguinte, o verso 2 desse Salmo 63, assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Veja que as palavras de Davi direcionam aqui para a adoração a Deus, para um momento de louvor e adoração a Deus. Os desertos e a aridez da vida sempre nos impulsionam a buscar a presença de Deus, sempre nos leva a buscar a presença de Deus. Davi sempre foi um adorador do Senhor. Ele fez questão de ressaltar as suas idas ao santuário, de buscar adoração, de ter comunhão com os irmãos, de estar presente diante de Deus. Veja que o coração de Davi contempla esse momento de adoração. E ele faz questão de ressaltar isso, e ele diz que ali ele encontra a força e a glória de Deus. Nós devemos realmente sentir exatamente o mesmo sentimento, a mesma vontade quando vamos à casa de Deus. Nós devemos sentir esse desejo de querer adorar, sentir a força do Senhor, estar sempre contemplando a glória do Senhor junto com os irmãos, porque buscar a Deus deve ser o nosso desejo. Em terceiro lugar, Deus é quem nos concede a graça para viver. E Davi, escrevendo nesse salmo no versículo 3, ele diz: porque a tua graça é melhor que a vida, os meus lábios te louvam. Glória a Deus por isso, os meus lábios te louvam, porque a tua graça é melhor que a vida. E Davi faz uma declaração profundamente compromissada com a sua fé. A fé dele tinha sido despertada por causa da aridez, da situação, do momento que ele estava passando, e ele reconhece que a graça de Deus está acima de tudo. Tudo que pode ter valor na nossa vida está sempre abaixo da graça de Deus, inclusive a própria vida. Davi diz: a tua graça é melhor que a vida. A graça de Deus é algo especial. Isso é mais um motivo de louvor e adoração para Davi e para as nossas vidas também. Paulo certa vez afirmou: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça. Em Atos 20, 24, você encontra essa palavra do apóstolo Paulo. Buscar a Deus deve ser o nosso desejo. O aspecto interno da devoção de Davi foi completado por aquilo que era externo, que era coletivo, aquilo que ele via ao seu redor, o contexto da sua situação, aquele momento conflitante na vida de Davi, sendo que cada aspecto fortalece o outro aspecto. Um é a aridez, o medo, a insegurança, a insatisfação, a dor que ele tinha no coração. Por outro lado, internamente, ele sentia cada vez mais o desejo da presença do Senhor, o desejo de estar com o Senhor e sentir a mão do Senhor cuidando da vida dele. Então, cumpre a Davi, nesse momento, bendizer ao Senhor
enquanto ele viver. E isso cabe a cada um de nós. E no versículo 4 desse salmo, Davi diz: assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Assim Davi diz: eu ergo as mãos para os céus, dou glória a Deus, agradeço a Deus, porque sentindo a necessidade da tua presença é motivo de gratidão a Deus. Então buscar a Deus deve ser o nosso maior desejo, porque Deus é quem sacia nossa sede, porque Deus é quem nos conduz à adoração, porque Deus é quem nos concede a graça para viver. Esta é a palavra de Deus para as nossas vidas, essa é a palavra de Deus para cada um de nós, que nós tenhamos esse desejo da presença de Deus em cada um de nós. Que Deus nos abençoe.